Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez a gente inicia aqui um webinar do Ibracon. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da representatividade no desenvolvimento de carreira de pessoas negras nas firmas de auditoria. Eu me chamo Ana Paula, sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, curtos e uso um óculos meio dourado e estou aqui de frente a um fundo roxo. E é um prazer hoje receber aqui para falar sobre esse assunto a Ana Gabriela Maia Alves, que é membro do Comitê de Inclusão e Diversidade do Ibracon, o Leandro Camilo, que é líder do Comitê de Inclusão e Diversidade do Ibracon, e a Lígia Costa, que é embaixadora do Ibracon Jovem. É um prazer receber vocês aqui. E a gente tem também a Fernanda, que vai fazer a apresentação também junto comigo e a moderação do webinar. Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa iniciativa do Ibracon, Instituto de Auditoria Independente do Brasil. É um prazer estar realizando mais esse webinar que está alinhado à nossa bandeira de inclusão, fortalecimento da cultura de inclusão e diversidade. Então, nós temos aqui especialistas para falar desse tema, né, para um público que vai além dos nossos associados, né, uma mensagem que a gente tem buscado sempre ampliar o nosso público. E temos alguns recadinhos também. Esse programa ele vai ficar gravado no nosso portal do Ibracon. Vocês podem mandar perguntas também, são muito bem-vindas. E tem mais algum recado, Ana, que você queira passar? Eu gostaria de falar que esse webinar ele está muito alinhado, né, com a nossa bandeira, com uma das nossas bandeiras da auditoria independente, que é o fortalecimento da cultura de inclusão e diversidade. E também, no final, a gente vai deixar aqui o link para saber a opinião de vocês sobre esse webinar. É isso aí, e também ajudando aqui, contribuindo com essa autodescrição, sou uma mulher branca de cabelo preto, uma blusa verde, né? E estou aqui representando o Ibracon, a área de comunicação do Ibracon, para conduzir esse programa. Começar então, eu vou pedir para os nossos convidados ali, a começar pro Camilo, né? Uma autodescrição, uma apresentação também, seguida das nossas demais convidadas. Muito obrigada, viu, pela presença, vamos dizer assim, né? E que seja um ótimo webinar a todos e todas. Legal, legal. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Sou o Leandro Camilo, lidero aí com um grupo de pessoas maravilhosas o Comitê de Inclusão e Diversidade do Ibracon. Eu sou um homem pardo, eu uso uma barba bem ralinha, estou com óculos azul, um cabelo curtinho e uma blusa, uma camisa azul xadrez. Baita honra estar aqui batendo esse papo aqui com vocês, e vou deixar aqui também o pessoal se apresentar e a gente já vai dar início aqui aos nossos trabalhos. Boa tarde a todos, meu nome é Ana Gabriela, eu sou uma mulher negra, estou com os cabelos amarrados, usando um terninho azul, uma camisa rosa, estou aqui para um fundo cinza, uma sala aqui, uma janela também aparecendo um pouco lá de fora. Sou diretora de auditoria, já com 18 anos de experiência numa empresa de médio porte, e também participo como membro do Comitê de Diversidade e Inclusão aqui do Ibracon. Legal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lígia Costa. Eu sou uma mulher negra. Eu estou usando uma blusa rosa com alguns detalhes em azul. E estou numa sala com fundo branco. Eu sou sócia-diretora da KPMG, com um pouco mais de 12 anos de experiência. E também sou embaixadora do Ibracon Jovem. Bom, vamos lá, gente. Nós temos algumas perguntas aqui para embasar o nosso bate-papo, tá? E aí a primeira eu vou dirigir para o Camilo, e aí, Camilo, também fica à vontade para trazer uma contextualização do tema, né? A gente está nesse mês, né, da consciência negra, então temos, né, um manifesto do Ibracon divulgado, um comitê de inclusão e diversidade também, que temos aqui
alguns dos representantes, né? Temos diversas iniciativas no âmbito, né, da auditoria independente, indo para além da auditoria independente, que estão sendo conduzidos para fortalecer essa cultura de inclusão e diversidade. Então, para a gente começar, né, eu vou trazer uma pergunta, vou dirigir para o Camilo, mas fiquem à vontade também, Lígia e Gabriela, para fazer os complementos aí que vocês julgarem necessários. Tá, Camilo? Apesar de representar 56% da população brasileira, a mesma representatividade, ela não se reflete nas empresas, né? Principalmente em cargos de liderança. Na sua visão, quais são as principais barreiras e como elas impactam a inclusão de pessoas negras? Legal, legal. Posso voltar um pouquinho lá atrás, há 2 séculos atrás, talvez, para começar a responder essa pergunta? Quando a gente olha, né, a questão racial no Brasil, eu acho que a gente tem que se recordar de algumas coisas, né? Eu acho que a primeira delas é que a gente, não justificando, mas de fato a gente é um país muito jovem ainda, né? Nós somos um país que completou 522 anos, mas quando a gente olha sob o ponto de vista de construção de uma nação, a gente está engatinhando ainda, né? Se a gente for olhar numa história muito mais recente, né, a nossa Constituição ela data de 1988, né? E o Brasil ele é um país que tem características muito específicas, né? A gente lança a mão de uma Constituição em 1988 que diz que homens e mulheres são iguais perante a lei em termos de direitos e obrigações, e 12 anos depois a gente tem que lançar uma lei chamada Maria da Penha para reforçar que o homem agredir uma mulher física ou verbalmente constitui um crime. Mas peraí, há poucos anos atrás você não falou que era todo mundo tinha os mesmos direitos e obrigações? Então, nós temos uma complexidade que ela faz com que o nosso desenvolvimento como nação ele seja bastante conturbado, né? Quando a gente volta lá atrás e a gente lembra, por exemplo, da abolição da escravatura, né? Muitas pessoas olham ali a data de março de 1888, de fato, naquele momento, que é um momento histórico super importante, né? A Lei Áurea, né, foi assinada, mas a Lei Áurea ela é resultado, né, de anos e anos de luta de um povo, né, que foi trazido da sua casa, né, que foi trazido dos países africanos para o Brasil, que aqui se instalaram ou foram instalados para serem escravos de um colonizador que aqui estava naquele momento. Então, são quase 100 anos de luta que levaram, né, ao movimento da abolição, pessoas ali de extrema relevância, né, como André Rebouças, né, a gente aqui em São Paulo vê, né, o nome de uma avenida super importante para nós, muitas pessoas não sabem, mas André Rebouças foi um grande influenciador do movimento abolicionista no Brasil. Rui Barbosa, Luiz Gama, Castro Alves, para citar os mais conhecidos, que fizeram com que em 1888 se assinasse a tal da Lei Áurea, né? O que acontece naquela época? Naquela época, o nosso país ele era dominado por uma elite intelectual, né, branca, e que, quando da abolição, né, o pensamento prevalecente à época foi de que alguma coisa deveria ser feita para que esse país prosperasse. E a ideia de prosperidade, né, e eu não estou fazendo uma crítica, eu estou narrando a história, pelo menos como eu a interpretei, como eu a conheci, né, a ideia de prosperidade passava pela importação, né, de uma cultura, de uma nação eurocentrada, e aí a gente abre espaço para os europeus, inicialmente, né, para a comunidade italiana, alemã, depois alguns japoneses vieram para cá também. E o que a gente fazia nessa época para trazer o europeu para cá? A gente entregava as nossas terras, a gente entregava as nossas riquezas, a gente pagava para que eles estivessem aqui, ou seja, a gente forneceu para eles algo que hoje se chama de cota, né? Então, cota existe há mais de 100 anos no Brasil, só que à época elas foram entregues não para a comunidade negra, elas foram entregues para a comunidade europeia, para que elas desenvolvessem um projeto de nação aqui, né? Que era basicamente a tradução de uma Europa tropicalizada, né?
Aquela época, os escravos, que eram aproximadamente 800 mil pessoas no Brasil e tinha mais uns 300 mil alforriados e representavam aproximadamente 45% da população do nosso país, eles foram jogados à sorte, à sua plena sorte. Então, eles não tinham profissão, né? Eles só sabiam ser escravos, que era o que eles faziam desde que eles chegaram aqui no Brasil. Né? Eles não foi dada nenhuma oportunidade para que ele se desenvolvesse como cidadão, como cidadã, né? E se começou um processo de marginalização dessas pessoas, né? Curioso que à época as pessoas falam assim, né? Por que tem tanto negro na cadeia, né? À época se começou a tipificar alguns tipos de crime, né? E um deles, pasmem, para quem não sabem, era jogar capoeira. Jogar capoeira foi criminalizado, né? E você traz uma população que tinha a capoeira dentro da sua raiz, era uma coisa que eles faziam, e quando eles jogavam a capoeira e praticavam esse esporte deles, que diz muito sobre a cultura, hoje até do Brasil, eles eram trancafiados numa prisão, porque jogar capoeira era crime. Outra coisa que foi tipificada como crime na época foi vadiagem, né? Vadiagem é não fazer nada. Ora, você tem uma comunidade de pessoas que não sabia fazer nada, que eram tratados, né, como escravos. A partir do momento você fala assim, agora você pode fazer o que você quiser, e não é dado uma oportunidade, e essa pessoa não tem como fazer alguma coisa além daquilo que ela fazia e que agora é proibido, ela faz o quê? Nada. Alguém tipifica isso como vadiagem e começa a prender a comunidade negra por não fazer nada, que era a única coisa que deixaram para eles fazer. Então, você começa a aumentar a população carcerária no Brasil, já, né, no final, né, por volta de 1895 até o final daquele século. Você começa um processo de industrialização no país, com esse processo vem um processo de urbanização, você começa a formar os grandes centros de poder nas principais capitais, e você começa o desenvolvimento daquilo que nós chamamos, né, de subúrbio, né? O centro foi crescendo, os negros que não foram, né, que foram entregues à sua própria sorte, começaram a ser marginalizados porque não tinham oportunidade desde aquela época. Os centros foram se desenvolvendo e eles foram começando a orbitar nesse espaço que eles orbitam até hoje, que é esse espaço, né, de fato, de subúrbio. O tempo vai passando, a gente se industrializa, chega ali por volta da década de 20 e 30, todas as guerras mundiais, o tempo continua passando, ditadura militar, e a gente chega nesses tempos que a gente está hoje. E a gente olha para trás e se pergunta, né, por que o negro, que compõe hoje 56% da população, ele não vê, né, só como você perguntou, ele não tem essa representatividade dentro das empresas, dentro dos espaços de tomada de decisão, quiçá dos espaços de convivência social, né? Eu acho que a gente um pouco é olhar para trás e a formação da nossa história como país, entender o que foi feito com essas pessoas que estavam lá, né, no seu país, no seu continente, não pediram para vir para cá, né? Eles foram trazidos para cá numa condição subhumana, eles trabalharam por 250 anos numa condição de escravos. Quando isso foi tirado deles e dado o direito à liberdade, foi entregue uma liberdade sem nenhum tipo de apoio. Apoio à época foi dado para o europeu que veio aqui construir, né, uma nação, né, uma Europa tropicalizada que chegou onde a gente chegou. De novo, isso não é uma crítica, isso é um contexto histórico com base no meu entendimento, que eu acho que facilita um pouco, né, a compreensão. E se a gente parar para pensar, né, e se perguntar, teria como o negro ocupar um outro espaço hoje diferente do que ele ocupa? Só se a história fosse construída de um outro jeito. Dessa forma que foi feito, não tinha jeito, só podia dar nisso que deu, né? E é por isso que a gente fala tanto sobre essa temática, né, que ganhou muita relevância nos últimos anos no mundo, e no nosso país não foi diferente, e a gente traz aqui esse painel para falar exatamente sobre isso, né, sobre a importância, né, de você
ser uma empresa, ser uma firma de auditoria no nosso meio aqui, ou ser uma sociedade antirracista, né? Então, eu acho que eu acho não, né? Minha forma de entender é por isso. As pessoas, numa construção histórica de um país, né, em que o racismo, ele desde a sua concepção, ele foi marcado na nossa sociedade e que ao longo da história ele só se fez crescer, né? Isso acho que explica em grande medida o porquê que a gente não vê, né, essas pessoas nos espaços de tomada de decisão, nos espaços de poder dentro das empresas. Eu acho que tem uma história longa que a gente precisa desconstruir, né, para construir de uma outra forma, e é por isso que a gente fala, e alguém pergunta, né, mas é justo dar cota? A cota já foi entregue lá atrás, né? Foi justamente por conta de uma cota entregue que a gente chegou na situação que a gente chegou. Então, eu acho que existe sim aí, eu encaro cota, né? Eu não sou a pessoa mais a favor de cotas, mas eu acho que cota, sob o ponto de vista tático, é o que pode ser feito, né? Porque o problema é urgente e requer celeridade. Alguém pode falar assim, tem que atuar na educação. Não há dúvida, né? Mas aí, se você começar a atuar na educação hoje e esperar um resultado, você vai passar gerações e gerações. Enquanto isso não acontece, o plano tático é cota mesmo. Cota similar àquela que foi entregue para o europeu para construir esse projeto de nação desde o jeito que foi construído lá de trás, né? Não sei se eu respondi, mas acho que é um pouco Nossa, dessa a minha visão. não só respondeu, como trouxe uma visão muito mais abrangente e fundamental, né? Acho que o público, acho que essa sua explanação dá um pouco dessa visão mais ampla e nos ajuda a construir esse racional, né? E aí eu vou, não sei se a Gabriela, a Lígia querem complementar, se não, sigo com mais uma pergunta aqui dirigida para vocês. Mas eu gostaria de complementar assim a fala do Camilo, porque eu acho que tudo que ele trouxe, todo o contexto que ele apresentou aqui, é o que a gente precisa fazer, divulgar e ensinar as pessoas. A gente tem, na verdade, aqui a oportunidade de participar do comitê e das reuniões que a gente faz, é uma oportunidade de aprendizado, de fato, né? Então, todo o histórico, tudo que o Camilo pontuou, né, da nossa história, de como a sociedade aqui se construiu, é algo para que a gente possa refletir também, né, e pensar como empresa, né, qual é a nossa responsabilidade para que esses fatores, para que esses fatos, para que o correto seja feito, né, para que as coisas sejam corrigidas. Então, eu acho que é importante e, de fato, é um papel de aprendizado. Camila, brilhante a tua explanação, aí uma verdadeira aula e eu acho que é isso que vai trazer a conscientização para as pessoas de um assunto tão importante, tão delicado. Eu acho que é super importante a gente, para pensar no que a gente pode fazer, a gente sempre fazer a reflexão e tentar entender por que as coisas são do jeito que elas são. Eu posso chegar à conclusão que é por acaso, né? Eu não acredito no acaso, então eu tento buscar os porquês, né? Porque aí fica talvez mais fácil da gente compreender o que pode ser feito a partir do que já aconteceu. Mudar a história a gente não pode, né? Mas certamente a gente consegue influenciar o futuro, e acho que é esse o caminho que a gente busca, inclusive dentro desse contexto de bandeira de inclusão e diversidade no nosso Ibracon, né? Acho que só um complemento, eu estou aqui representando o Ibracon Jovem, toda a parcela jovem aqui, mas acho que o Camilo, sempre que nós temos alguma interação, eu sempre aprendo bastante, mas acho que fica aqui também, às vezes as pessoas nos perguntam como fazer, né? Enfim, acho que passa por um lugar de entender o que aconteceu, de se aprofundar na história, de obter o conhecimento. E hoje a gente está vivendo uma era que a informação está tão disponível, né? Então, acho que o primeiro passo é se conscientizar, né? Porque acho que até para a comunidade negra mudar o que aconteceu é um pouco difícil num cenário em que não necessariamente ela se sente representada, mas passa por esse primeiro step, por esse primeiro passo de fato entender o que nos levou até aqui. Acho que isso o Camilo fez maravilhosamente. E complementando, Lígia, esse ponto que você trouxe, né? Hoje a gente tem uma quantidade maior de informação disponível, né?
Só para dar um pouco aqui dessa visão, isso olhando só para o âmbito do IBRACON e das iniciativas, né, conduzidas pelo Comitê de Inclusão e Diversidade. Então, nós temos no nosso site, no portal IBRACON, disponível, aberto ao público, o webinar sobre o papel dos homens na equidade de gênero, cultura da inclusão e diversidade, sob o olhar de vieses inconscientes, principais avanços da participação feminina na contabilidade e auditoria independente, pertencimento, né, a importância das ações afirmativas. Então, isso mostra o quanto o IBRACON tem dedicado esforços nessa jornada, e é um conteúdo que está disponível, alinhado à nossa bandeira, alinhado com o manifesto do setor, que não é um manifesto só do IBRACON, foi também amparado ali pelas firmas de auditoria associadas. Então, tudo isso, se você entrar no nosso portal ibracon.com.br, na seção vídeos, você consegue acessar esses conteúdos e ter esse acesso também a mais conhecimento, como a Lígia trouxe, né, que é fundamental também para entender o presente e olhar para esse futuro. E agora, vou passar aqui mais uma pergunta, e aí para a Gabriela, aproveitando a experiência dela numa firma de pequeno e médio porte, quais são os principais desafios e oportunidades na promoção de ações para a equidade racial quando você olha para essa firma, esse setor? Gabriela, queria te ouvir um pouquinho. Eu penso que existe um grande desafio, mas também existe uma grande oportunidade, né? Quando você compara uma empresa de médio e pequeno porte com uma grande empresa, certamente as grandes empresas terão diretrizes globais que tratam dessas questões de diversidade e inclusão, terão ali um grande esforço, inclusive financeiro, voltado para essas questões. E quando a gente olha para o ambiente de uma empresa de médio e pequeno porte, nem sempre esta é a realidade, né? Então, eu entendo que não existe, talvez, ali uma área dedicada, enfim, todas as empresas elas estão preocupadas com diversos aspectos e pode ser que essa questão não seja uma prioridade, isso seja um desafio até que estrutural. Mas pensando também no porte das empresas, eu entendo que existe uma grande oportunidade porque você está muito mais próximo também das pessoas, né? Então, ter essa sensibilidade, entender o ambiente, entender o que acontece dentro do escritório também é uma oportunidade, porque você está muito mais próximo enfim, né, do teu staff, das pessoas que trabalham com você. E ter o cuidado também, porque acaba sendo a visão dos principais sócios ou do sócio que está à frente do negócio, né? Então, eu acho que as empresas de pequeno e médio porte, elas precisam se preocupar, porque isso vai transparecer, de fato, as decisões ali de uma pessoa ou de um grupo pequeno de pessoas que estão à frente do negócio. E quando a gente olha para o mercado, quando a gente olha para os nossos clientes, quando a gente olha para os nossos colaboradores, as pessoas elas não toleram, elas não aceitam, elas não querem estar em um ambiente em que elas não se sentem confortáveis, um ambiente que não se preocupa com determinadas questões ou, enfim, que elas não se sentem seguras, né? Então, eu acho que isso é um desafio grande, tem uma oportunidade muito boa de estar próximo e de ter ali, né, as pessoas ao lado e ter essa percepção, mas um desafio grande porque acaba sendo muito sensível, porque é a decisão, ou é o olhar, ou enfim, o que um grupo pequeno de pessoas acabam pensando, né? Então, acho que essa preocupação, ela deve existir, e é um caminho sem volta, né? O que a gente tem discutido muito sobre a questão da diversidade e inclusão, o tema racial, enfim, os temas que estão voltados para a diversidade e inclusão é um caminho sem volta. A gente não tem mais espaço para não discutir e para não falar desse tema, independente do seu tamanho, independente da estrutura que você tem, a gente precisa começar a falar, começar a tratar, né? Eu acho que talvez esse seja um aspecto também muito delicado nas empresas de pequeno e médio porte, porque como eu vou começar, como eu vou tratar? Eu não tenho um especialista para tratar dessa questão. Eu acho que a gente não precisa ter um especialista, e eu já entendi aqui nesse comitê que ninguém é especialista, né? A gente fala muito aqui que é um processo de fato de evolução, a gente tem muitas coisas ainda para serem feitas, tem muitas empresas que já trataram de diversos aspectos, outras que vão começar,
e algumas que vão até se surpreender quando fizer alguma avaliação interna, porque a diversidade talvez esteja no DNA das empresas, ali, sem ter alguma ação, né, mas está ali por uma razão do próprio DNA da companhia, da forma de acontecer. Então, eu acho que para as empresas é começar a fazer algo, começar a discutir algo. Discutir o assunto já é uma bela iniciativa, né? Não ter um departamento, uma área dedicada, mas começar a discutir os assuntos. E quando você discute uma questão, você começa a aprender sobre aquele tema vai ficando natural e algumas questões que são sensíveis, que talvez possam parecer sensíveis para determinada pessoa, enfim, ela começa a se tornar habitual, né? E aí você vai levando o assunto com mais naturalidade. Então, eu acho que esse é o desafio, né? Tar próximo na minha avaliação, é um ponto muito positivo, você consegue ser muito mais sensível, mas você também tem essa sensibilidade do lado oposto que a empresa acaba ficando exposta, porque é a visão de um grupo pequeno de pessoas, né? E, por outro lado, a oportunidade de começar a fazer. Acho que é só começar, né? E o Ibracon tem apoiado muito nesse aspecto, né? A gente tem ali algumas ações dentro do comitê que tem esse objetivo de compartilhar experiências, de trazer um pouquinho do que acontece nas empresas de grande porte que podem ser compartilhados ou replicados ali nas outras estruturas, né? Eu acho que isso é muito importante, essa iniciativa do Ibracon de compartilhar, de trazer o manifesto, enfim, de trazer esses webinars e todo o material que o comitê tem trabalhado. É um grupo de pessoas aí que estão muito engajadas, é muito bacana ver a dedicação do pessoal que está lá no comitê, né, e ter essa troca. Eu acho que esse é o caminho, né? As empresas ali se apoiarem numa instituição igual é o Ibracon para aprender e começar a tratar de todos os temas. É isso. E lembrando, né, Gabriela, que no principal evento do Ibracon, né, a conferência anual, né, nós tivemos recentemente, né, no final de outubro, inclusão e diversidade, com a pauta mais focada no pertencimento, fez parte da programação, e ali a gente tinha um público superior a 1.000 pessoas, né? Então, é muito interessante e é isso que você coloca. Cada um está num momento diferente dessa jornada, mas essa conscientização e você fazer parte desses fóruns, né, que facilitem essa troca de conhecimento é muito importante. De fato, eu vou passar agora uma pergunta para a Lídia, aproveitando essa experiência aí, junto ao Ibracon Jovem, o olhar da nova geração, vamos chamar assim, e quero saber, Lídia, como que você enxerga o engajamento dessa nova geração, né, na pauta da equidade racial. Como você enxerga isso hoje, comparando também como já foi antes? Legal, Fê. Eu comecei já falando um pouco sobre isso, mas eu penso que nós estamos vivendo na era das mídias digitais, né? Então, nós nunca tivemos tanto acesso à informação e conhecimento como antes. Então, embora a gente precise, obviamente, validar essas informações constantemente, até porque a gente está também vindo numa onda de fake news, é inegável que essas mídias também ampliaram muito as inúmeras formas de relacionamento, né, na minha visão. E levando, obviamente, a população, de forma geral, a um maior engajamento nesse tema de equidade racial e tantos outros, né? Principalmente a população mais jovem, que talvez carregue um pouco mais de um sentimento de urgência de se fazer algo em relação aos temas que eventualmente tem algum tipo de conflito, e esse tema de equidade racial é um deles. E essa questão das mídias sociais, ela tem um link bastante interessante com a evolução da conscientização das questões raciais por parte de toda a população, né? Se a gente observar, as grandes transformações sociais vieram de mobilizações sociais que antes poderiam levar anos, né? Até por conta da dificuldade de você se comunicar de forma rápida com uma outra pessoa, mas que agora, pela velocidade que as informações circulam por conta das diversas formas, né? E aí falando de Twitter, enfim, Instagram, então essas mobilizações coletivas elas são muito mais rápidas, como foi o caso de algumas hashtags muito famosas que viralizaram, como o caso da Black Lives Matter e outras que também surgiram nos últimos anos, né? Então a voz das pessoas
que sempre existiu, né, de certa forma, agora ela chega muito mais rápido em alguns espaços que antes ela não chegava. Né? E aí que entra também essa questão da urgência do jovem, né? Que entende que, de repente, o sistema ou a empresa, da forma que ela está, precisa ser alterado, precisa mudar. E uma vez que, mesmo sendo, né, a população negra a maioria da população brasileira, essa população ainda tem baixa representatividade nos espaços de convivência. Então, quando a gente olha para meios acadêmicos, até mesmo legislativo, dentro dessas empresas, eu olho, não me encontro, não me vejo, né, não me sinto representada, então automaticamente você vê, vou fazer um post numa rede social manifestando a minha indignação, e isso acaba mobilizando muito mais rápido outras pessoas e gerando, né, algumas transformações um pouco mais rápido. Isso também é válido para alguns boicotes, né, que a gente vê de marcas. Então, é uma população, o jovem, ele está muito menos disposto a tolerar uma situação de eventual preconceito ou alguma questão não só racial, mas alguma outra questão relacionada a qualquer outro grupo minoritário. Então, ele tem baixa tolerância, né, ele vai querer fazer algo de forma urgente ou se manifestar em relação àquilo para tentar promover algum tipo de transformação social. Bacana. Gente, eu não sei se vocês me ouvem bem, às vezes a minha voz aparece com alguma oscilação aqui, mas eu vou conduzir uma pergunta e aí eu peço que vocês me ajudem, tá? Pode um complementar o outro, porque eu acho que ela passa por todos, tá? Eu queria saber como cada um de nós, nesses estágios diferentes, né, da jornada, a gente pode se tornar aliado, sermos aliados para a promoção de um ambiente de pertencimento para pessoas negras. Como que cada um de nós pode contribuir, impactar positivamente, né, nessa jornada. Camilo, posso começar com você? Pode sim. Obrigado. Eu eu entendo o seguinte, né? Sem dúvidas, eu tô super com a Lígia. Tudo que acontece, tudo que aconteceu no mundo e no nosso país, em termos de evolução, sob o ponto de vista de diversidade, foi por conta dos movimentos sociais, né? Então, a gente vê toda a questão envolvendo a temática racial, que já é secular no nosso país. Quando você olha a questão de gênero, né, e pensa no movimento sufragista, por exemplo, ainda capitaneado e movimentado por mulheres brancas da época, mas que trouxe ali o direito de voto para a mulher, né? E eu acho que na temática LGBT a gente vê ainda uma busca constante, né, desse grupo buscando seu espaço, buscando seu direito, né, de celebrar, e celebrar o quê? Celebrar a sua existência, é disso que a gente está falando, né? Porque poder existir num mundo tão preconceituoso é muito difícil, ou deve ser muito difícil. Eu não posso aqui dizer que eu senti nenhum tipo de preconceito ao longo da minha vida, a não ser social, né? Talvez as pessoas me olhavam, achavam que eu tinha cara de pobre, e a gente sabe que isso em alguns meios também acontece, né? Então, mas eu não posso, obviamente, reclamar, porque não foi algo que tenha me prejudicado, como prejudicou e prejudica grande parte da população. Mas eu acho que o caminho, né, seria a gente, primeiro, compreender o tema, compreender as temáticas, né? Eu acho que a gente se conecta muito, eu tenho cada vez mais acreditado nisso, naquilo que tem ligação com os nossos propósitos, com os nossos valores, né? Então, para eu ser um aliado, ou seja, para eu ser aquela pessoa que me levanto diante de um problema para mostrar um outro caminho, e esse é o papel do aliado, né? Que dou a mão para quem precisa, considerando os privilégios que são os meus, né? Que repreendo, né, com ternura sempre, né? Mas repreendo aqueles movimentos que são refratários à inclusão, aqueles comportamentos que machucam as pessoas, e eu não tenho dúvida que isso acontece, né? Eu preciso conhecer bem, né? Eu preciso conhecer sobre o tema, né? Justamente para poder
ampliar, né? Então, eu conheço sobre a temática, eu conheço sobre mim mesmo, porque diversidade é um negócio, diversidade e inclusão vem de dentro, né? Quanto mais a gente se conhecer, e quanto mais a gente conhecer do tema, vai ser mais fácil da gente identificar que sim, eu também tenho os meus preconceitos, que sim, eu também tenho os meus vieses e não são poucos, e reconhecê-los, né? Eu tenho os meus privilégios, né? E são bastante também, né? E a partir daí eu fazer as reflexões necessárias que me levam às conclusões, né? Então eu junto o que eu sou, né, com as minhas características. Eu entendo como essas características afetaram a minha capacidade de prosperar e como elas afetam, né, a capacidade de outras pessoas que têm características diferentes da minha. E a partir daí eu reflito sobre o que eu posso fazer, né, para que essa pessoa tenha uma condição equitativa à minha ou de outros, né? Eu potencializo a minha atividade de aliado, se assim eu desejar ser. Então, eu diria que conhecimento é muito importante, autoconhecimento é muito importante, reflito, vejo o que faz sentido para mim, eu super respeito a opinião de todo mundo e acho que é sobre isso mesmo, né? Camila, mas eu acho que eu não tenho que desempenhar esse papel. Não tem problema, mas faça as reflexões necessárias, né? Saia da conversa rasa, sabe, Fê, isso é mimimi, isso... Não, peraí. Não é nesse nível que a gente tem que conversar. A gente é uma sociedade que quer evoluir a cada dia, né? E é só o conhecimento que possibilita a emancipação do ser humano com algo que ninguém tira de nós, que é a nossa capacidade de tomar as ações que são as nossas, né? Conscientes sempre. Então, eu acho que conhecimento do tema, autoconhecimento e reflexão são passos aí super importantes para uma jornada, né, para que você seja um aliado, para você saber o que você está defendendo, como você está defendendo e por que você está fazendo aquilo, né? Eu acho que a chance de você, né, de fato, contribuir para o desenvolvimento e angariar mais aliados, que é isso que a gente precisa. A comunidade negra não vai chegar lá sozinha, as mulheres não vão chegar lá sozinhas, as pessoas com deficiência não vão chegar lá sozinhas. Sabe por quê? Porque não existe chegar lá sozinho, né? A comunidade que hoje é majoritária nos espaços de tomada de decisão, nos espaços de poder, não chegaram sozinhos, né? Não chegaram sozinhos. Por isso que eles são majoritários. Sabe aquele negócio, as meninas com certeza vocês já ouviram, uma sobe e puxa a outra, um subiu e puxou o outro. Foi isso que aconteceu, eu não tenho dúvidas. Então, não chegaram sozinhos também. Por que agora os grupos minorizados têm que chegar, né? Então, eu acho que o caminho é justamente esse, para a gente poder, né, continuar evoluindo, né? Acho que eu incentivo a todos e todas que sejam aliados, independente dos seus marcadores de diversidade, né? Todo grupo minorizado precisa de um aliado, e é muito bacana se a gente puder assumir essa responsabilidade coletiva. Gabriela? Se você me permite complementar, Camila, o seu comentário, fazendo uma conexão com relação ao que você falou, eu acho que o papel da representatividade está muito ligado a essa questão de ser aliados ao tema, né? Então, quando eu penso, enfim, né, no meu próprio histórico de carreira, a gente tem uma questão muito sensível, né, de ocupar um cargo de liderança e ser negro, né? Na verdade, a gente ocupa um cargo de liderança e é negro e uma coisa não está associada à outra, né? São aspectos ali totalmente diferentes. Mas e quando você fala do ponto de vista do profissional, eu sinto e eu me sentia muito assim de a questão racial poder ser entendida como uma reclamação ou como um ativismo, e eu entendo que não é isso. Eu acho que nós de fato temos que ser incentivadores, né, de ter esse discurso. Eu acho que os líderes das firmas de auditoria que são negros, eles precisam sim falar sobre o tema, porque isso é o que você acabou de complementar, é ser um aliado, é tratar da discussão e falar sobre isso com uma naturalidade, sem que seja um tom pejorativo. Eu acho que isso não é um tom de reclamação. Na nossa conferência de auditoria do ano passado, conversando com o Theo, que é um antirracista declarado, ele falou muito abertamente isso, da importância
dos negros que estão numa posição, porque eles têm voz, né, para falar sobre o tema. Então, acho que isso é muito bacana, olhando do lado de vista dos líderes. Eu entendo que a referência também é muito importante, de uma forma consciente ou inconsciente. Quando você tem um ambiente de inclusão dentro das companhias, principalmente falando do quadro de liderança, as pessoas elas sentem que elas podem pertencer àquele local. Então, eu acho que isso também é muito importante a gente falar sobre isso, né? Então, o fato de eu ter pessoas, um ambiente de diversidade dentro do meu quadro de líderes, por exemplo, faz sentir com que alguma pessoa, de uma maneira ali ou outra que não se enxergava, a pertencer à carreira, a dizer, entendo que é possível, né? Então, eu acho que isso traz o tal do ambiente de conforto que a gente sempre fala, de segurança, que a gente sempre fala nas nossas reuniões, né? Então, eu acho que o papel da representatividade ele é extremamente importante por conta disso, né? Você ter as pessoas que precisam ter voz para ser os apoiadores. Eu acho que você dá, né, o conforto para as pessoas entenderem que elas são capazes e elas sim pertencem. Qualquer um pertence a qualquer lugar que quiser ocupar. E eu acho também que é uma forma de você demonstrar a efetividade das ações que as empresas também têm com relação a essa questão de inclusão e diversidade, né? Porque ter políticas, ter né, um código ali, enfim, de conduta e de ética muito explícito, que tem o cuidado, né? Ter tudo isso muito bem documentado é uma coisa. Agora, você ver, enxergar isso acontecendo dentro da companhia e olhar para a sua liderança e entender que ali é um ambiente que é capaz né, de promover qualquer pessoa independente de qualquer característica, eu acho que isso é o que consolida de fato a questão da inclusão, né? Então, a representatividade, para mim, ela é muito importante olhando por esse aspecto. Se eu olho lá para o meu quadro de líderes, eu tenho negros, eu tenho pessoas de, enfim, né, de qualquer aspecto que a gente possa discutir aqui de diversidade, para mim é aí que nós conseguimos consolidar todas as ações e o que a gente defende com relação à diversidade e inclusão. Eu ia só complementar tudo que todo mundo falou, mas depois de tudo isso, né, acho que eu só queria até reforçar. Eu tive a oportunidade de gravar um podcast com Camilo e Ibracom Jovem, e o Camilo falou uma coisa muito interessante no Ibracast sobre esse tema, que é que nós precisamos começar a olhar para essa questão de inclusão dos grupos minorizados como um projeto de sociedade, né, para que todos nós aqui a gente está falando de equidade racial, mas esse é um projeto de toda a sociedade, de toda a população, não só da população negra, né? Para que a gente possa, de certa forma, pavimentar ali um caminho de oportunidades que sejam mais equitativas se todos nós olharmos para esses temas como um projeto de sociedade, essa transformação ela vai certamente acontecer muito mais rápido. E aí, quando a gente olha para as pessoas que se encontram, né, hoje nos espaços de tomada de decisão, essas pessoas elas já não representam, por exemplo, 56% da população negra que nós começamos falando, né? Então, se todos nós, né, como sociedade, entendermos a equidade racial como um projeto, isso tudo vai ser acelerado, né? Essa transformação vai vir muito mais rápido. E aí passa por esses pontos que todos nós já falamos, né? Acho que primeiro a informação, sair das conversas superficiais, ter as conversas difíceis, acho que tanto dentro do ambiente corporativo quanto fora. A conversa ela vai começar difícil, mas a partir do momento que você tem uma base de informação, você se informou, automaticamente isso vai entrando num aspecto muito mais leve, né? Acho que é perfeito, Lígia. Sabe o que eu penso? Eu penso que, né, uma forma da gente olhar tudo isso, né, claro, encaixar isso dentro da estratégia do que as firmas de auditoria fazem, né, Fê? Então, eu sou auditor há 26 anos, né? Os problemas hoje e os desafios dos meus clientes são muito diferentes do que eram no passado. E eles são muito mais complexos, né? E a sociedade também espera das firmas de auditoria uma contribuição que ela é muito mais complexa do que era no passado, né? Ora, se eu tenho uma demanda enorme, né, por serviços de qualidade,
e que nós sejamos, nós como auditores, sejamos capazes de resolver problemas extremamente complexos, daqueles que nós nem ainda enfrentamos, né? É claro que se eu tiver a possibilidade de pensar nessa problemática sob uma perspectiva plural, a chance de eu chegar a uma solução, né, que seja ainda mais, né, ainda melhor percebida, ainda melhor usufruída, tanto pelos meus clientes como pela sociedade como um todo e pelas minhas pessoas, é claro que a minha chance de prosperar como firma de auditoria é muito maior, né? Então, eu preciso pensar na diversidade dentro das firmas de auditoria como algo que se conecta no plug da nossa estratégia, né? A gente sabe que o ambiente diverso, ele é um ambiente que possibilita uma maior integração, uma maior colaboração, né? Uma maior possibilidade, uma maior possibilidade de interações, as pessoas são mais criativas, as pessoas são mais produtivas. Por quê? Porque elas são mais felizes, porque elas podem se reconhecer, né? No mesmo sentido, você é mais atrativo para o mercado para trazer pessoas para a sua firma, o teu custo de contratação diminui, o teu turnover diminui, a produção aumenta, as pessoas querem instalar, você passa a ser reconhecido como isso, né? No final do dia, a diversidade ela traz um resultado muito positivo, não só, né, no ânimo das pessoas e na motivação, mas também no tal do bottom line que tanto falam aí, que continua sendo importante apesar de tudo, né? As firmas de auditoria precisam continuar dando dinheiro para pavimentar o caminho, como a minha fez com a minha carreira, como a da Lígia fez, a da Gabi fez, e assim por diante. Então, quando você olha isso do ponto de vista estratégico, a diversidade e a inclusão fica algo muito mais ainda potencializador daquilo que as nossas firmas de auditoria já fazem há tanto tempo e né, com tanto cuidado. Então, eu acho que essa é um caminho também que a gente precisa começar a olhar, né? E assim a gente traz a questão racial da mesma forma, como a questão... eu lidero diversidade e inclusão no Ibracon e na firma que eu atuo, então eu sempre penso de uma forma, né, interseccional, eu sempre penso em todas os pilares, né, as possibilidades de diversidade e de inclusão, mas na questão racial não é diferente, é fato, tem estudos que mostram que, né, quanto mais diverso, mais resultados se produz, né? Então, eu acho que esse é o caminho que a gente poderia pensar em seguir daqui para frente também. E ouvindo vocês, eu estou aqui pensando o quanto. Eu tirei a minha imagem porque estava falhando, tá, gente? A conexão aqui. Mas ouvindo vocês, o quanto dentro do Ibracon, né, nós temos trabalhado nessa agenda. Vocês mesmos trouxeram, a Lígia trouxe o próprio podcast, eu tinha esquecido de falar. Então, né, artigos, o Comitê de Inclusão e Diversidade produz uma série de artigos pensando, né, num outro perfil de público também, né, os eventos, pesquisas para a gente ter esse mapeamento do setor, né? Então, muito orgulho, muito bacana de fazer parte dessa jornada e ver o quanto, né, nós estamos caminhando e sim, né, alinhado com a estratégia do Instituto, né? Isso é tema no Conselho de Administração, na diretoria, nas sessões regionais e é incrível estar aqui com vocês. Mas agora a gente vai para a reta final aqui do programa, tá? Com as perguntas do público. Eu vou pedir para Ana. Ana, você me ajuda com a primeira pergunta, por favor? Sim. Primeiro, eu quero parabenizar você, estava aqui escutando, ótimo. Também faço das minhas palavras, as palavras da Fernanda, um orgulho ver o comitê e todas as iniciativas que vocês têm feito. E o chat aqui teve bastante perguntas, vários elogios ao tema, vários parabéns para todos vocês pelo desenvolvimento do tema. Uma das perguntas que surgiu aqui no chat, até foi do Diácono, ele pergunta: qual a melhor maneira de diferenciar as empresas que tratam todos iguais e que as utilizam o tema apenas como propaganda? Quem que poderia responder? Eu posso.
mas eu vou deixar as meninas responder. Tá bom. Isso é de propósito, né, Camila? Não tem pergunta fácil aqui nesse chat, que eu já vi, não É, tem nenhuma fácil. Eu acho, assim, a minha leitura sobre esse tema é um pouco de tudo que a gente trouxe aqui, né? As empresas que têm apenas uma propaganda, ou têm apenas uma preocupação em divulgar os temas e não ser, de fato, né, não ser uma empresa inclusiva, a minha leitura é que pouco provável se perpetuarão e terão sucesso, né? Porque é difícil a gente diferenciar o que é propaganda do que de fato acontece na prática, mas quando a gente olha para o quadro de colaboradores, quando a gente olha para o quadro de lideranças, a gente consegue enxergar isso. A gente consegue ver de fato ali se existe uma preocupação, se existe uma inclusão e se as pessoas têm oportunidade. Por um outro lado, quando a gente olha para o público jovem, e a gente conversou bastante sobre isso para preparar esse painel, ali já trouxe muito essa visão do jovem, e a gente tem uma preocupação no Ibracon de trazer o público para a nossa profissão, trazer o público jovem para a profissão de contabilidade, contador, trazer para a carreira de auditoria. Esse público, eles não aceitam mais não ter esta pauta, eles não aceitam mais a gente não oferecer, né, isso já é um pré-requisito. Então, eu entendo que as empresas que não vão se preocupar com isso terão problemas sérios. A gente tem os clientes cada vez mais exigindo isso, e não exigindo simplesmente um manual, enfim, né, um papel ali que você apresenta para fazer parte, talvez, de um processo de concorrência para um cliente. Olha, estou apto aqui a te oferecer esse serviço porque eu, de fato, me preocupo com diversidade. Legal. Me mostra aqui o teu quadro de líderes, me mostra o teu quadro de profissionais, o que você tem, quais são as ações que você faz, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta, e isso vai ser algo meio que natural, né? O mercado e as pessoas, elas não aceitam mais, os jovens não aceitam mais. Então, eu acho que quando a gente olha para o quadro de pessoas de uma empresa, a gente consegue saber se de fato é um ambiente inclusivo e diverso, né? Acho que esse a primeira forma de diferenciar. Vai lá, Lígia, vai lá, Lígia, não, desculpa. eu ia falar que eu concordo plenamente com a Gabi, certamente você vai complementar. E o que eu faço na minha vida, quando eu quero saber também é isso, pesquisar as ações de fato, né? E isso dá trabalho, né? A gente está cada vez mais vivendo num mundo em que as pessoas querem informações prontas, né? Você tem se buscado por informações um pouco mais mastigadas, mas tem que procurar as ações de fato, né? E ali deixa eu entrar, deixa eu entender a composição, o quadro acionário dessa companhia, deixa eu entender quem de fato trabalha lá, quem são as pessoas que tomam decisões e se essas políticas que estão divulgadas, se elas de fato estão aderentes à realidade. Mas isso envolve sim um esforço da nossa parte de ir atrás da informação, verificar se ela é uma informação que de fato é correta. Então, eu acho que passa junto esses dois pontos, né? Buscar a informação e corroborar ali com se esses dados são fidedignos para que a gente possa confiar. Muito rapidamente, eu acho que já foi falado tudo aqui também o que eu penso. Buda tinha uma frase muito interessante, né? Ele dizia que tem 3 coisas que não dá para esconder por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Então, uma hora aparece o sol, a lua e a verdade. Eles aparecem, não tem jeito, né? Então, eu acho que para essas empresas, e a pergunta é muito boa, né? Para essas empresas que estão fazendo para falar que fazem, né? A gente passou dessa fase na nossa sociedade, né? Eu acho que a gente, né, diversidade e inclusão não é um hype, não é moda, não é, né? Já além de ser o certo a fazer, é o caminho para a construção de uma sociedade melhor, né? E se ainda assim não for suficiente para que a gente o faça, dá dinheiro no final do dia. A gente sabe que existe, né, um mercado consumidor de pessoas negras não atendidas no Brasil da ordem de mais ou menos 200 milhões de dólares por ano, né? A gente sabe que a comunidade negra com renda própria gerada tem uma capacidade de consumo no nosso país de 1,4 trilhões de reais por ano, né?
A gente sabe que se as marcas não começarem a se comunicar de forma adequada com as mulheres, ela perde, né? A gente sabe o que representa em termos de potencial de consumo, de turismo, né? A comunidade LGBT, se as marcas, se os produtos, os serviços não começarem a dialogar de uma forma consistente com essa comunidade, todo mundo vai perder. Então, né? A gente ainda está naquela fase, né, que me deixa satisfeito em partes, porque tem muita empresa começando a fazer, né? Como a Gabi falou, né, eu gosto muito dessa abordagem dela, faça, né? Eu acho que a única coisa que não dá hoje é para não fazer nada, né? Porque existe uma responsabilidade coletiva, só a gente pode fazer. Ah, Camilo, mas isso é o papel do governo. Pô, não vamos falar de governo, cara, em 2022, que tá a dureza de falar de governo do nosso país. Não desse, não do que virá, e nem dos que passaram, de todos. Ninguém fez o que tinha que ser feito e também não sei se vão fazer. Então, né, cabe a nós, como cidadão e cidadã, fazer a nossa parte e tomar essa responsabilidade para nós. A gente vai mudar esse jogo, a gente está mudando esse jogo, as nossas empresas estão mudando, o Ibracon está ajudando fortemente a mudar esse jogo, levando conhecimento, levando consciência para as pessoas, né, fazendo pensar diferente. Quando o Marcão, que está aqui com a gente, provavelmente, que está no Ibracon já há muito tempo, imaginava há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que a gente já está falando de diversidade e inclusão num fórum de auditores. E aqui estamos. É isso que faz a gente andar para frente, né? Eu não sei quem fez a pergunta, mas deixa essas empresas que estão fazendo, que fazem, falando que fazem ou fingindo que fazem, que a verdade vai aparecer cedo ou tarde, porque o mercado, as pessoas nunca escolheram tanto uma marca, um produto, um serviço, como a Lígia colocou muito bem, como hoje, em função de identificação de propósitos. E é disso que a gente está falando, né? É disso que a gente está falando, é do que é certo, é do que é correto. Obrigada, Giacomo. Foi o Giacomo que fez a pergunta. E aí, gente, acho que nosso tempo daria para a gente continuar aqui, né? Mas teve uma frase, né, que tem o Rodil, ele traz para a gente aqui, e ele até lembra um ditado que o Camilo trouxe no webinar anterior, né? E ele traz aqui, né? Diversidade é convidar para o baile, inclusão é convidar para dançar. E aí ele fala, e eu complemento, inclusão parte de perguntar à pessoa se ela quer dançar. E dependendo da resposta, aí sim convidá-la para dançar, né? E que o centro disso tudo é respeito. É isso mesmo? Podemos ficar com essa mensagem final para a gente pensar nesse desfecho aqui. Eu acho que sim. Chamar para o baile, é dançar junto, como é que é? Existe uma pessoa, uma personalidade, né, que fala sobre diversidade e inclusão e atua há muito tempo, né, que é uma grande executiva americana, e que ela trouxe essa célebre frase, né, que diversidade é chamar para o baile e inclusão é tirar para dançar. E eu, despretensiosamente, algumas pessoas já comentaram comigo que gostaram do meu complemento, que eu não acho que inclusão seja tirar para dançar. Inclusão é você perguntar para a pessoa se ela gosta de dançar, se ela quer dançar, né? Porque eu não posso partir da premissa que todo mundo quer dançar, porque aí eu estou partindo da premissa que todo mundo é igual. E eu acho que é isso, né? Achar que todo mundo é igual foi um componente muito importante para a gente chegar nessa sociedade em que a gente está hoje, achando que todo mundo é igual, e nós não somos iguais. Esse é o ponto, e acho que essa é a graça de viver também, é não ser um igual ao outro, e acreditar que a união de fortalezas que a gente tem aqui, dentro das experiências que são as nossas, das vivências que são as nossas, das características que são as nossas, é que faz um coletivo poderoso, né? E aí eu acho que inclusão não é chamar para dançar, é você perguntar se a pessoa quer, se ela gosta, né? Eu, particularmente, adoraria saber dançar, mas eu não sei. Então, se a pessoa me chamar, vai me constranger, né? Então, eu acho que é um pouco disso. E tudo, né? Rodeado por respeito, né?
A gente está falando de respeitar pessoas, a gente está falando de respeitar opiniões, né? A gente está falando de valorizar diferenças, é sobre isso. Eu não sei, parece ser tão simples, né? Quando você começa a perceber, por exemplo, que eu preciso ser humilde o suficiente para não acreditar, né? Que eu sou capaz, Fê, de me colocar no seu lugar, né? Eu não sou uma mulher, eu não sei quais são as suas vivências, né? Eu não sei o que você passou, então eu não posso pretender, né, me achar capaz, me achar poderoso o suficiente, né, de falar, não, eu sei o que você está sentindo nesse... Eu não sei. Agora, com muita humildade, eu preciso reconhecer que eu não sei, eu preciso entender a sua forma de pensar e, a partir daí, tentar contribuir da melhor forma que eu possa. Sem tentar... Eu acho muito legal esse negócio da empatia, né? Mas, como tudo na vida, a gente tem que usar com moderação, né? Porque, senão, você acaba achando que está se colocando no lugar do outro sem pensar que você não é capaz de fazer isso. E aí, achando que você vai ajudar, você não vai ajudar. Então, eu acho que a minha mensagem final é essa. Obrigado, Rodil, por lembrar aí do meu complemento da frase. Eu acho que é bacana quando as coisas ficam e o caminho é esse, é por isso que a gente está aqui, é para aprender junto, para ensinar um pouquinho se a gente conseguir, mas para que a gente coletivamente continue evoluindo aí como cidadão, como cidadã, como sociedade, e ainda esperem mais que o nosso Ibracon não vai parar, tem muita coisa ainda para fazer. Alguma mensagem final, Gabi, Lígia? Complementando o que o Camilo falou, o que o Bracon está fazendo, Camilo, é ensinando quais as danças que nós temos aí, como dançar, né? Eu acho que é isso, é um Boa. papel mesmo de trazer educação, trazer informação de uma maneira muito positiva, de uma maneira leve, né? Eu acho que a gente está aqui para tentar contribuir, não existe o lado bom, o lado ruim, quem é o contra, quem é o a favor. Eu acho que aqui a gente precisa mesmo mostrar e educar as pessoas, né? E aí o que o Bracon tem feito é mostrar e compartilhar alguns passos de dança. Eu acho que isso que é o mais legal. Boa, Lígia? Muito bom. Complementando também, agora fazendo uma propaganda do IbraCast Jovem, então a gente também tem Uau, um gostei. material super legal disponível falando do tema, está nas principais plataformas, temos também Camilo, tem uma série de conteúdos muito interessantes e acho que a gente tem que falar sobre o tema, ter as conversas difíceis, buscar informações e o Ibracon está aí com uma série de materiais muito interessantes e eu fazendo propaganda especial agora do IbraCast Jovem, mas tem uma série de outros materiais também que podem contribuir para o maior entendimento do tema. Gente, muito bom. Foi incrível estar aqui com vocês nesse bate-papo. Acho que cumprimos, né, nosso propósito de forma leve, uma mensagem também muito importante para a vida. Espero que vocês tenham gostado pelos feedbacks aqui do chat. Acho que gostaram. E vem outras iniciativas por aí, né? Como o Camilo trouxe, o Ibracon não pretende parar. Então, que a gente se encontre em próximas oportunidades. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem não conseguiu acompanhar, quem quiser rever lá no portal Ibracon, na seção vídeos, daqui a uns dias, amanhã provavelmente já deve estar disponível lá para assistir. Agradeço o feedback de todos e todas e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos vocês, Gabriela, Lígia, Camilo, Ana e todo mundo que ajudou a colocar esse programa no ar aqui hoje. Um prazer, viu, estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, obrigado, tchau. Ana, Boa tarde. Fê. Parabéns aí Tá. pelo evento. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau.